Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão todos? Todos se preparando, estudando muito aí para as provas que já estão bem próximas, né? Quero lembrar aqui que a professora Silvânia Cabiljo está aqui sempre querendo ajudar vocês, através do nosso grupo Nota 1000, de todas as dicas que a gente pode dar. Agora também com a minha página, com o meu site, né, na internet, o Escreva Sem Medo, também professora Silvânia Cabiljo. Que vocês coloquem aí, compartilhem, né? Entrem lá no YouTube, façam suas inscrições, acompanhem as aulas de vídeo que cada dia mais nós estamos divulgando para ajudar vocês nesse momento em que tem tantas informações, tanta coisa, né, para aprender. Então, o que eu tenho feito lá é colocar dicas rápidas para facilitar. E lembrar que tem que estudar, temos muita norma culta e a nossa gramática ela é muito rica, né? E muitas vezes difícil de acompanhar, justamente por isso. Exige um estudo bastante profundo e prestar atenção nos detalhes, preparar, enfim, para as provas. E hoje eu resolvi trazer para vocês, além de falar um pouquinho depois, talvez, de redação, quem tiver alguma dúvida, por favor, entre aí, façam seus comentários, façam suas perguntas, né? Esse é o momento de participar e nós queremos fixar esse encontro nosso aqui, todas as segundas-feiras, às 20h30, para que nós possamos discutir cada vez mais as dificuldades, as sugestões, enfim, tudo aquilo que nesse momento, né, vocês estão passando aí nessa proximidade. Primeira coisa que eu quero dizer é, fiquem calmos, né? A melhor coisa é ficar calmo, acreditar no que vocês já sabem, seguir em frente no seu objetivo, fazer aquilo que você tem que fazer. Ou seja, você tem que estudar, tem que se dedicar, porque nada cai assim, não entra, como eu brinco com meus alunos, não sai daqui do papel para a cabeça automaticamente. O dia que a gente conseguir fazer isso, aí vai ser mais fácil. Mas por enquanto, nós precisamos de dedicação. Dedicação acho que é uma palavra que diz bem tudo aquilo que precisa mesmo para um bom estudo, para um bom desempenho nas provas. As provas estão falando um pouquinho do Enem, né? As provas do Enem, eu vou dar uma lida, gente, para não perder, porque como é muita coisa, são detalhes, tá? Então eu vou acompanhar aqui, porque isso não dá para decorar, né? Porque eu vou tentar explicar para vocês. As provas serão dia 4 e 11 de novembro, tá? A prova do Enem, ela, como vocês já sabem, ela quer medir o que o aluno sabe, mas não somente diretamente da matéria. Ela traz todo um conteúdo de tudo aquilo que o aluno precisa saber. Tudo aquilo que ele adquiriu de todos os seus anos de estudo, o seu repertório cultural, o conhecimento que os estudantes têm. Outros vestibulares nem sempre são assim, eles são baseados somente naqueles conceitos. O Enem, ele tem um universo muito maior, então ele analisa bem esse particular, esse conhecimento, o repertório cultural dos estudantes. Bom, então falando do Enem, dentro da redação e dentro de tudo, as habilidades e as competências adquiridas pelos estudantes, elas são avaliadas nas provas. Então, a prova do Enem, ela está dividida de acordo com as matérias. Nós vamos falar, é claro, só sobre as linguagens aqui, que é português e literatura. Então, o que cai na parte do português, né? Na parte assim de gramática, toda essa parte da norma culta. A semântica, que é o significado das palavras. Então, é todo aquele estudo que está relacionado ao que a palavra é e o seu significado. As funções da linguagem, aí nós vamos entrar naquelas funções que nós já comentamos, né? De que toda linguagem, ela tem um emissor, ela tem a mensagem e tem o receptor. E daí nós vamos ter a mensagem em si e as funções que servem para chegar até o receptor, né? E a metalinguística, que fala também sobre a própria linguagem. Isso nós podemos também, se vocês tiverem interesse, escrevam aí, participem, comentem, tá? Porque aí podemos fazer uma aula sobre as funções da linguagem. Eu já fiz alguma coisa sobre isso, tá? E a parte da gramática, então nós vamos ter toda a parte de acentuação, ortografia, emprego de pronomes, as classes de palavras, verbo, análise sintática, né?
Tudo isso que é um mundo imenso dentro da gramática, né? E que vocês estão se preparando. Inclusive, nas redações, vocês já são obrigados a aplicar uma boa parte da gramática para que a sua redação ela seja compreendida pelo leitor. Interpretação e compreensão de texto. É aqui que eu vejo mesmo com meus alunos que, como eu digo assim, a coisa pega, né? Então, assim, parece que todo mundo chegou até o 3º ano do ensino médio, 8º, 9º ano, mas ainda não aprendeu a ler direito. Então, o que eu aconselho nessa questão da interpretação? Fazer uma boa leitura do texto. Como eu faço uma boa leitura? É claro que na hora da prova eu não tenho tempo. Então, agora é a hora de treinar. Eu sempre friso bem isso, porque senão alguém pode falar, a professora Silvânia disse, tem que ler com calma, e na hora da prova você tem um tempo, né? Então, o que eu quero dizer? A interpretação e a compreensão do texto. Você tem que ler. Quem tem um pouco mais de dificuldade, aproveita e leia um pouco pausadamente, tá? Você vai ler com calma, parágrafo por parágrafo, e tentar entender. E fazer a compreensão daquele texto. Tentar fazer o máximo que você puder tirar de informações. As questões que serão sobre aquela interpretação, elas também estarão bem de acordo com o texto. Então, assim, se for pedido para interpretar o texto, não é dar a sua opinião. Não é falar o que você quer sobre aquele texto, é o que o autor escreveu. Nós temos que ser fiéis ao que o autor está escrevendo. Obrigada, Cláudia. Que bom que você está aí. Pode fazer suas perguntas, pode participar. Deixa eu voltar aqui. Falando novamente então da compreensão do texto e na interpretação, você não pode simplesmente dizer o que você quer. É o que está escrito no texto, é o que o autor disse. Agora, se ele pedir qual é a sua opinião, como você pode fazer, o que você entendeu do texto, aí sim. Se pedir para transcrever um trecho, também você tem que ser fiel ao que o autor escreveu. Você não pode fazer nada diferente disso. Se pedir para fazer uma paráfrase, aí sim, você vai escrever o que você entendeu daquele texto. Então, interpretação e compreensão é isso. Interpretar não é escrever o que você pensa, é o que está escrito, o que o autor disse, tá? Sobre a norma culta e coloquial, isso é importantíssimo, principalmente nas respostas, que são dissertativas, né? E na redação, que o uso do coloquialismo, ele é praticamente proibido, né? Nós não podemos usar e nem conversar com o nosso leitor. Nós temos que seguir a norma culta, a norma padrão, que é a gramática, seguir as regras, tudo aquilo que está dentro da língua portuguesa, de acordo com as regras. Então, não posso sair disso. Morfologia e sintaxe. Já falei sobre isso nas minhas aulas do youtube.edu. Lá vocês vão achar, já coloquei todas as classes de palavras. Então, vou aguardar vocês entrarem lá, vão lá, se inscrevam, assistam as minhas aulas, tá? E podem perguntar. Nosso grupo Nota 1000 está aí à disposição para que vocês venham, façam perguntas. Agora é hora de agir, pessoal. Então, não tenham medo, não tenham vergonha, escrevam. A morfologia, nós estamos falando das palavras, das classes de palavras, como as palavras são classificadas, né? E nós temos as 10 classes, que agora não vou falar aqui, porque senão nossa live vai ficar muito grande, mas só para começar, substantivo, adjetivo, verbo, interjeição, conjunção, preposição, e são 10, e por aí vai. Vamos deixar assim uma interrogação para vocês irem lá e assistirem as aulas. Sintaxe, diferente da morfologia, que é o que a palavra é, a sintaxe é a função que a palavra, que o termo, ele exerce dentro da oração, dentro do texto ali que nós estamos, dentro da oração, dentro do período que nós estamos analisando. Então, nós vamos analisar as funções, sujeito, predicado, objeto direto, indireto, se analisarmos o verbo, os tipos de predicado, tudo isso faz parte da análise sintática. Linguística, aí já é a maneira como nós tratamos a língua, como nós conversamos, como nós utilizamos a melhor forma de escrevermos, né? Que é sobre a própria linguagem. E os gêneros textuais, aqui são vários gêneros que podem ter na prova, não na redação, que a redação é o dissertativo argumentativo, mas nós podemos ter uma notícia, nós podemos ter um texto científico, podemos ter uma reportagem.
enfim, trechos que vão ser utilizados para que se faça a interpretação do texto. Poesias, né? Algum tipo de prosa, um trecho de um conto, enfim, pode aparecer qualquer coisa nesse sentido. Então, basicamente, sobre português seria isso. Agora, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Natan. Professora, deixe-nos dicas de como distinguir uma questão fácil de uma questão difícil de linguagem. Por favor. Olha, Natan, essa sua pergunta, ela é difícil, né? Eu precisaria, assim, analisar algumas questões e trazer exemplo mesmo. No momento aqui eu não tenho, tá? Mas as questões mais difíceis são realmente aquelas em que você vai encontrar um texto um pouco mais complicado, de difícil compreensão, né? Um texto talvez ou mais científico, um texto mais elaborado. E as questões, as alternativas, em geral, elas são muito parecidas. Então, às vezes, uma palavrinha que está ali, elas são quase todas iguais. Então, é muito difícil você definir qual é a correta. Mas, você tem que ser muito fiel ao texto original e tentar ver qual é a palavra que mais se adequa, ou qual a alternativa que mais vai se adequar para a sua resposta. Mas eu também isso aí posso procurar algum exemplo para trazer para vocês. Não sei se eu te ajudei, tá? Se não ajudei, pode perguntar de novo. Mas basicamente seria isso, tá? Agora, sobre linguagem, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu fui meio rápida, né? Porque tem muito assunto aqui. Como eu queria falar sobre Enem e sobre FUVEST, então eu peguei vários detalhes, então para não demorar muito, para que não fique cansativo, né? Sobre literatura, o que nós temos que saber sobre literatura? A importância dos movimentos literários, né? No caso, barroco, quinhentismo, modernismo, naturalismo e realismo. Cada movimento literário tem as suas características. E, em geral, os movimentos literários, eles estão intimamente ligados com a política, com o momento social que está vivendo aquele autor, né? Ele geralmente vai trabalhar em cima de tudo isso. Ele é o reflexo de tudo isso. Então, os movimentos, além deles trazerem as semelhanças entre si, né? Porque nada assim, não acontece assim agora esse movimento. Não, as coisas vão acontecendo no decorrer do tempo. As características vão surgindo e vão determinando cada tipo de movimento literário, cada característica dos movimentos literários. As figuras de linguagem, é claro que elas são muito utilizadas na literatura, porque nós temos as figuras de linguagem que elas dão o sentido figurado, o sentido conotativo das palavras. Enquanto que a linguagem normal nós usamos o denotativo, não é aquela linguagem figurada. Eu digo sempre que é o sentido do dicionário e o sentido figurado. Quando eu digo assim, ela tem olhos de mel, a pessoa não pode ter olhos de mel, certo? Então, eu estou comparando mentalmente, estou utilizando essa metáfora para comparar os olhos dela como se fossem da cor do mel. Então, isso é uma linguagem figurada. São comparações, são recursos estilísticos que dentro da literatura são utilizados para trazer a riqueza, né, daquele tema, daquele conto, daquilo que está sendo proposto naquele momento. As obras literárias as brasileiras, eu vou citar aqui as que vão cair, né? Poesias concretas são aquelas poesias que elas têm muito de visualidade, né? Que são visuais. É um outro estilo de poesia, que é o concretismo. Ela sai um pouco daquele natural, do normal, da prosa, e ela vem com um estilo mais visual. Isso também posso depois trazer exemplos. Quem se interessar, por favor, escreva, porque ajuda para a gente estabelecer qual assunto que nós vamos trazer nas próximas lives, tá? A literatura contemporânea, então, que já também são as poesias, tudo aquilo que surge de momento. Isso seria do Enem. Deixa eu agora pegar aqui, que no fim eu acabei não imprimindo as do Enem. Vou mandar depois para vocês, tá? Acabei imprimindo só a lista obrigatória da FUVEST. Então, do Enem eu passo depois para vocês, tá? Por alguma razão, acho que não imprimiu, eu não percebi. Bom, vamos continuar aqui então. Falamos sobre já toda essa parte de figuras de linguagem. Agora terminamos aqui Enem, tá? Então, é isso que vai cair. Se alguém tiver dúvida, por favor. E falando um pouquinho da FUVEST, então. O que vai cair na FUVEST? Também cai
figuras de linguagem, né? A estrutura de palavras, e aqui também vocês têm que estudar aquela parte de sufixos e prefixos, entender a semântica, o que significam os sufixos e os prefixos, o que eles vão alterar na palavra que eles estão sendo usados. Isso é super importante também. A sintaxe, morfossintaxe, que é as palavras mais a sua função sintática, figuras de linguagem, discurso direto e indireto. Discurso direto é o diálogo, o indireto é aquele que você diz assim, a conversa é o direto. Se eu digo assim, João disse que Maria chegará amanhã, isso é discurso indireto. Eu não uso travessão, não faço um diálogo. Concordância verbal e nominal, isso está tudo dentro da gramática que eu disse lá no Enem. Na verdade, a matéria que cai é praticamente a mesma, porque envolve toda a nossa gramática, certo? Então, dentro da FUVEST é importante saber o estudo dos prefixos e sufixos, saber a sua semântica, o significado. E é claro que em todas as questões tem uma intenção, né? Tem uma intenção. Tudo aquilo que eles estão perguntando tem uma razão de ser. Por que será que aquele tipo de pergunta está sendo feita daquela maneira? Então, tem que sempre prestar atenção, principalmente na FUVEST, no tipo de enunciado, porque ali já vai dar vai te direcionar para o tipo de resposta que eles estão tentando conseguir. Ficar também ligado em tudo aquilo que tem, campanhas, notícias, né? Os movimentos que estão acontecendo, mas é claro que o que está acontecendo agora, por exemplo, na parte política, que está conturbado, provavelmente há um mês do vestibular não vai cair, porque as provas já estão prontas, né? Elas já são elaboradas, os professores já fizeram as questões, os revisores, elas já estão preparadas já. Então, fechadas as 7 chaves, né? Mas já estão preparadas. Agora, aqui eu tenho a lista das obras que cairão, as obras literárias que cairão na FUVEST, na segunda fase, né? Tanto na primeira como na segunda. Iracema, de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, A Relíquia, de Eça de Queiroz, O Cortiço, de Luiz Azevedo, Vidas Secas, Graciliano Ramos, Minha Vida de Menina, de Helena Morley, Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade, Sagarana, João Guimarães Rosa e Mayombe, de Pepetela. Essas obras são importantíssimas, né? Depois eu vou ficar devendo a lista para vocês aí do Enem, que não sei porque acabou não ficando aqui comigo, peço desculpas. Bom, então assim, para a FUVEST seria isso. Na segunda fase, nós vamos ter questões dissertativas também, né? Não só de testes, deixa eu ver aqui mais. Os movimentos literários, o modernismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo. E a parte toda de gramática, né? A prova da primeira fase vai ser 25 de novembro, da segunda fase, dia 6 de janeiro. Então, assim, basicamente é isso. Eu dei um panorama bem geral, né? Para que vocês tenham uma ideia, comecem a se preparar. E eu vou tentar trabalhar em cima dessa programação, tanto do Enem como da FUVEST. Então, eu espero que consiga passar para vocês o máximo de informação, sim, que seja necessário para que vocês estejam preparados. O meu objetivo é que vocês estejam super preparados para chegar numa nota 1000, para ir bem, para conseguir fazer a sua interpretação de texto bem correta, bem adequada e aprender a fazer as leituras, né? Porque a dificuldade que todo mundo tem hoje é de ler e interpretar. Então, o enunciado tem que ser muito bem lido, interpretado. Mesmo o enunciado, mesmo a proposta da redação, o tema da redação, se ele não for bem lido, você pode fugir do tema, você pode levar por uma linha de pensamento que talvez não seja adequada, né? Então, é muito importante que vocês prestem atenção, pensem, respirem fundo, preparem-se. A pessoa preparada, é claro que você não pode ser confiante demais, né? Isso é um risco. Eu às vezes brinco com alguns alunos, que eu digo assim, se você se preparar para tirar 8 numa prova, você vai tirar 6, 5, daí para menos, né? Então, assim, você tem que se preparar, mas cuidado com excesso de confiança, né? Porque, assim,
ninguém sabe exatamente como serão as questões. A gente tem vários livros aí que podemos treinar o tipo de questões, mas na hora temos que contar com o nervosismo, o tempo, tudo isso que pode atrapalhar. Então, assim, tenham confiança, vocês estudaram, se prepararam, terão de conseguir. Então, isso é muito importante. Para mim, eu acho que é um bom passo para conseguir um objetivo. E eu desejo que vocês consigam. Eu me propus a esse trabalho para realmente ajudar a todos vocês. Então, eu acho que é isso. Então, vocês entrem lá no meu Instagram, vejam lá que sempre tem informações no canal do YouTube. Por favor, inscrevam-se, compartilhem, né? Convidem amigos no Facebook também. E espero que tenha ajudado a todos. E espero contar com vocês na próxima segunda. Se tiverem dúvidas, escrevam lá ou no Facebook, no Instagram, nos comentários. Enfim, nós temos muitos meios para que vocês possam se comunicar comigo, tá? No nosso grupo Nota 1000, agora tem o nosso site também. Então, eu só espero que vocês se deem bem. E a professora Silvânia Cabejo se despede aqui. Por favor, curtam, compartilhem, ajudem para que eu possa ajudá-los, tá? E um beijo na alma para todos. Uma boa noite.